abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Várias vezes somos exortados a não endurecer o nosso coração. Salmo 95:8, Hebreus 3:8 e 15 e Hebreus 4:7. Todos esses textos nos exortam dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Nós temos esse problema de coração duro, que é a esclerocardia. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 19, disse que esse é o principal motivo para o divórcio, para a separação, para a dissolução da família. Agora, qual seria o tratamento para esta doença interior, para essa doença do coração, para a esclerocardia? Ela começa com o aprendizado das Escrituras. Jesus deixou claro que a solução para os problemas da família está nas Escrituras. Então, quando ele foi questionado naquele texto de Mateus 19, 3 a 9, sobre a licitude do divórcio por qualquer motivo, pelo partido religioso dos fariseus, ele respondeu com as Escrituras. A pergunta daqueles fariseus tinha como objetivo testar Jesus. Pretendiam que Jesus cometesse um erro ou falasse algo que o desmoralizasse diante do povo. Talvez esperassem que Jesus entrasse em contradição com o que Moisés havia dito, ou que dissesse alguma coisa que contrariasse o caso de Herodes e Herodias, já que ele estava naquele território, como João Batista havia feito e por isso foi condenado. A resposta de Jesus simplesmente é: não tendes lido? E aí Jesus cita Gênesis 1:27, que o Criador desde o princípio fez homem e mulher. E também cita Gênesis 2:24, dizendo que é por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para Jesus, a palavra escrita de Deus era a autoridade sobre os assuntos de casamento e família. Apesar daquela palavra ter sido escrita há mais de 1400 anos, da época que Jesus havia dito, Jesus ainda a considerava válida. Ainda era e é a verdade de Deus, a vontade de Deus para as famílias. Não importava se os costumes haviam mudado, se a mentalidade das pessoas era outra, o que Deus havia feito e dito, e que fora registrado nas Escrituras, permanecia com autoridade. Em Gênesis 1, 26 e 27, nos é contado o que Deus fez. A Bíblia é nossa fonte de informação sobre o que Deus fez no princípio. Ele é o Criador de tudo, inclusive o Criador da família e do casamento. Ele tem autoridade para dizer como o casamento e a família devem funcionar. O que tem valor para os que seguem a Deus é o que ele fez, não o que os homens ou o que a sociedade ou mesmo os governos pensam. Já em Gênesis 2:24, nós temos as palavras que explicam a razão do casamento. Foram escritas por Moisés, mas Jesus afirmou que fora Deus quem dissera, mostrando que Deus estava dirigindo o pensamento de Moisés quando este escrevia a Bíblia. Portanto,
O que está na Bíblia é a palavra de Deus. E as ordens e explicações de Deus para a família se fundamentam nas ações de Deus em prol da família. Quando a Bíblia fala, nossa opinião cala. Naquilo que a Bíblia afirmou, nós não temos o direito de achar mais nada. Nosso dever é crer e obedecer. O que está escrito na palavra de Deus encerra a questão. Então, para evitar o endurecimento do nosso coração, temos que conhecer a Bíblia, ler, estudar, ouvir com atenção, buscar entendê-la e obedecê-la. Ela é nossa autoridade para resolver os problemas da família. Mas devemos interpretar a Bíblia corretamente. Os oponentes de Jesus também usaram o que Moisés havia escrito para contradizer a resposta dada por Jesus. Mas a interpretação deles estava equivocada. Moisés não havia ordenado o divórcio, ele apenas havia permitido, e isso por causa da dureza de coração. Nosso coração é enganoso e pode nos levar a uma interpretação errada das Escrituras. Corremos o risco de usar a Bíblia para segurar nossos desejos e desculpar nossos erros. Alguns usam os seguintes argumentos: sou infeliz nesse casamento e Deus não quer a minha infelicidade, portanto, eu vou me separar. Ou ainda, o amor acabou e Deus é um Deus de amor, portanto, cada um deve buscar alguém que ama para conviver. E também, Deus não quer que nossos filhos cresçam vendo a gente brigar. E assim por diante. Estas pessoas estão usando algumas ideias certas para tirar conclusões erradas. Deus não quer a infelicidade de ninguém, é claro, mas a dissolução de um casamento nunca foi e nem será o caminho para a felicidade de quem quer que seja. Deus não quer um casamento sem amor, é evidente, mas a solução ordenada por Ele não é a separação, e sim que os cônjuges aprendam a se amar. Deus não quer que os filhos cresçam vendo as brigas dos pais, isso é óbvio, mas sim que aprendam com os pais a resolverem seus conflitos e suas diferenças, recorrendo à palavra de Deus e à oração. Jesus reafirma que o propósito de Deus para o casamento permanece aquele do princípio. As ideias modernas, a evolução dos costumes e as mudanças na sociedade não alteram o que Deus fez e afirmou. Muitas coisas mudam na vida. Algumas mudanças são até boas, mas há coisas que nunca devem mudar. E o casamento é uma delas. Mesmo com a presença do pecado e da dureza do coração humano, o que Deus fez e disse continua valendo. Ele uniu homem e mulher. Ele os ajuntou. Ele os colocou sob o mesmo jugo. Jugo era uma peça de madeira ou ferro que atrelava uma parelha de bois na carroça ou no arado, para que aqueles animais pudessem trabalhar juntos, sem se afastarem um do outro. Em nossa língua, o jugo também é chamado de canga. Podemos ilustrar as palavras de Jesus dizendo que, no casamento, Deus encangou um homem e uma mulher, para que, sob as rédeas divinas, juntos, puxassem a carroça da família e o arado que faz a vida frutificar, sem que um abandone o outro. Isso não é uma tarefa fácil, mas quando obedecemos a Deus, Ele nos dá a graça para continuarmos. Quando um dos dois, ou até os dois, endurecem o coração, ficam revoltados,
e querem se libertar desse jugo que foi colocado por Deus, aí sim vem a separação e a dissolução da família. O aprendizado das Escrituras deve levar à obediência aos mandamentos de Deus, começando com o arrependimento, isto é, o retorno para Deus e para a sua palavra, deixando de seguir os desejos do coração para confiar e seguir as ordens de Deus, confiando e aceitando os seus ensinos, reconhecendo humildemente a disciplina de Deus e a palavra de Deus. Quer que seu coração deixe de ser duro? Volte-se para as Escrituras. Leia, escute, interprete corretamente e obedeça às Escrituras.